Fala, meus finigrães, tudo bem com vocês? A pipoca tá pronta? Hoje eu tô aqui com Eric Lopes, ator, dublador, jogador de vôlei, jovem, cheio de sonhos, cheio de projetos. E ele vai contar um pouco de toda a sua jornada, de toda a sua rotina como dublador, como ator, como jogador de vôlei. Então, preparem-se para um papo super incrível. E seja muito bem-vindo, Eric. Obrigado, é uma honra estar aqui essa noite maravilhosa. Eu espero aí que a gente converse bastante sobre tudo isso. Eric, como que começou a sua jornada como dublador? Como que você... o que que te levou? O que que, tipo assim, você olhou e falou assim, cara, eu quero ser um dublador. O que que aconteceu? Então, eu sempre fui uma criança que gostava bastante de ver filmes, séries, desenhos. Eu era uma criança bem doente, então eu ficava bastante tempo dentro de casa. E o que me restava naquela época, né, que a gente não tinha o celular que a gente tem hoje, era a televisão. Uhum. Então eu sempre alugava filmes pra assistir, passava o final de semana vendo filmes à tarde, de manhã, à noite, o tempo inteiro. E nesses períodos eu comecei a notar que algumas vozes dos desenhos se repetiam por entre eles. Eu percebi que a voz do Alex, do Madagascar, era a mesma do Gato de Botas, do Shrek. E aí foi repetindo. Foi aí que eu descobri a dublagem. E a atuação, eu sempre gostei de atuar desde pequeno, com peças de escola e tudo mais. Já fiz teatro desde pequeno. Então, acabou que eu uni o útil ao agradável. E já desde pequeno já fui fazendo algumas coisas, já com a voz mesmo, comerciais para rádio, televisão, só por enquanto com a voz, a princípio. Uhum. Eu nunca fui muito assim de aparecer de rosto. Sim. Então, foi aí que começou tudo isso. Qual foi o seu papel favorito em toda a sua carreira? Qual foi o seu papel mais favorito de fazer, que você mais gostou? Que você falou assim, cara, esse papel marcou a minha vida. E por quê? Bom, até então eu tinha um papel o meu favorito, na verdade, que tinha sido o Kobe Percy, que é o Clone Master Brasil, né? Que viralizou milhões de visualizações na internet. Mas um recente que eu fiz agora, que foi uma redublagem, na verdade, né? Esse filme foi um filme, ele já tinha uma dublagem feita, né, para uns anos atrás, e redublaram esse filme. Então foi especial pra mim porque eu já assisti esse filme quando eu era criança. Sim. Então eu tive a oportunidade de crescer e refazer esse trabalho da minha maneira, né? Com esse carinho que eu tenho por esse filme. Era um filme que Sim. eu via muito, passava na sessão da tarde, da Globo. Então eu tive a oportunidade de dublar. O filme é o meu trabalho favorito. Até então é o Michi, é o Gigante das Águas, que passava na TV Globinho, TV Globe. E eu tive a oportunidade de dublar o protagonista dele, que é o Mac, que é um garotinho. Fiz até uma voz mais jovem, Ah, uma que coisa assim. bacana. Então, teve um teste, né? Eu fui chamado pra fazer um teste, passei e gravei. Então, assim, foi muito especial mesmo, tá? Eu fiz com todo o carinho do mundo, que era um filme que eu já conhecia. A dublagem antiga, né, é muito boa, então, assim, Sim. tinha um peso, assim, por cima. Aham. Então, foi muito divertido. É meu trabalho favorito até agora. E tem como dar uma palhinha pra gente? Como que foi a dublagem? Então, eu sou adulto, né? Eu tenho uma voz mais juvenil e esse personagem que eu fiz, ele tinha uns 12 anos, então devido à minha voz ser mais jovem, eu acabo pegando esses personagens mais jovens. Então, Aham. era algo dentre assim, pai, eu quero ir pra Disney. A gente vai achar o Michi naquele lugar em que a gente vai? Era uma coisa mais ou menos assim. Que Ainda um da pouquinho hora. mais pra menos. Acho que se eu Aham. aquecer a minha voz, fazer uma coisinha Aham. assim, eu consigo chegar bem no agudinho Aham. mesmo. Aham. Então eu acabo pegando esses personagens mais jovens, Uhum. atores mais jovens, por causa Sim. da onde meu timbre consegue chegar. Sim. Como é a sua preparação pra chegar a fazer uma dublagem? Quais os seus... Então, o que que acontece? Esse eu acho que é um dos malefícios da dublagem, uma coisa assim que as pessoas geralmente não têm conhecimento. A gente acaba não tendo nenhum preparo. Porque assim, Davi, a gente chega. Eles mandam uma mensagem pra gente, um e-mail, uma ligação. Você pode vir aqui gravar amanhã? É Beleza. tudo em cima da hora. Tudo em cima da hora. E eu não faço a menor ideia do que é. Eu não sei se é um filme, se é um documentário, uma série, um desenho. Não sei que personagem é o meu, quantos anos tem. Não faço a menor ideia. E eu só vou descobrir na hora de gravar, de fato. Então, assim, eu não tenho como fazer uma preparação artística de interpretação. O máximo que posso fazer é chegar lá com a minha voz aquecida, né? Existem exercícios que eu posso fazer para aquecer minha voz, trava-línguas, Uhum. exercícios de canto, né, que a gente usa para aquecer a voz.
Mas, assim, pra descobrir o que eu vou dublar, o que eu vou fazer, por exemplo, se eu for dublar uma criança, eu acabo só sabendo lá na hora. Então, acaba que não tem, assim, uma preparação, de fato. Quais são os desafios mais comuns na dublagem? Quais os desafios que vocês mais enfrentam? Os desafios mais comuns, assim, que a gente tem, a princípio, de a gente não ter essa preparação de artística mesmo, né? E com a rotina também, porque, como você disse, as coisas são bem em cima da hora. Possa ser assim, eu gravo, me chamam pra gravar amanhã de manhã. Aí, à tarde, eu já tenho que estar em outro lugar, à noite em outro, no outro dia em 3 lugares diferentes. Uhum. E assim, fazendo coisas completamente diferentes. Sim. De manhã, dublei um desenho. De tarde, dublei um filme super dramático, triste, choroso. À noite, dublei um filme de ação, Nossa de terror. Senhora. Então, assim, Tem que ter um equilíbrio. exatamente. E a gente só sabe na hora que a gente pisa lá dentro. Então, assim, acho que esse é um dos maiores desafios que os dubladores enfrentam aí. Uma curiosidade, tem algum, sei lá, sindicato, alguma coisa que cuida dessa classe dos dubladores, ou vocês ainda estão na luta? Como que funciona isso tudo? Então, desde que a dublagem passou a existir aqui no Brasil, nós dubladores... Só te interrompendo rapidinho, porque é uma profissão importantíssima, né? Porque, tipo assim, pra quem entende zero inglês, pra quem entende zero língua estrangeira, então, se não tiver uma dublagem ali no filme, você se perde todinho. Eu, Davi, não assisto filme legendado. Eu só assisto o filme dublado. Se o filme é só legendado, não tem versão em inglês. Eu só vou... Eu não assisto, eu não gosto. Eu deixo de assistir dorama, porque muitos doramas não têm a versão em português, não tem a dublagem. Então, eu prefiro com a dublagem. Exato. A dublagem desempenha também esse papel muito importante, né, na vida das pessoas, até porque a gente vive no Brasil, que é um país subdesenvolvido, muita gente não é alfabetizada. Sim. Devido aos tempos de hoje, muita gente se digitalizou, mas não se alfabetizou. Então, assim, muita gente não sabe ler. E se a pessoa não sabe ler, acho que dificilmente ela vai saber ouvir e entender o inglês. Então, mesmo com um legendado, acaba que a dublagem salva muito essas pessoas que não têm essa acessibilidade. E também por questão de preferência, né? Querendo ou não, a dublagem é um produto. Então, assim, você quer ir no cinema ver um filme, colocar no streaming, Netflix da vida, é legal você ter essa opção de escolher se eu quero ver legendado, se eu quero ver com legenda, sem, dublado. Hoje em dia eu acabo, às vezes, preferindo ver filmes legendados mesmo para treinar o meu inglês, mas sempre que eu posso, com certeza, para apreciar, eu acabo vendo os filmes dublados. E respondendo essa outra pergunta, a dublagem já passou por várias lutas sindicais mesmo. Hoje em dia a gente tem muito mais apoio do que antigamente, mas acaba que cada estado onde a dublagem é exercida, ela é regida pelo sindicato dos atores daquele lugar. No caso, São Paulo e Rio de Janeiro são satélites de lá, né? O sindicato dos atores, dos artistas daquele lugar. Que a dublagem é uma extensão da profissão do ator. Então a gente acaba sendo regido por esses sindicatos do ator, das atrizes. Durante toda a tua jornada, tem quantos anos que tu trabalha com dublagem? Tem aí já mais de 10 anos. Tem mais de 10 anos? Eu faço com isso. E durante todo esse tempo, tu já chegou a receber muitas críticas? E como que tu lida com essa questão da crítica, dos desafios, assim? Porque, querendo ou não, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, por exemplo, tu joga vôlei. Querendo ou não, no dia que tu joga, vai ter uma pessoa que vai falar, nossa, o Eric jogou horrível. Então, tipo assim, como que tu lida com essa questão das críticas? Bom, nesse âmbito da dublagem, a crítica é muito arbitrária. Acaba, assim, pelo conceito de quem consome o produto final. Às vezes lança alguma coisa aí, as pessoas vão lá e tacam um pau na dublagem. Ai, tá horrível, a voz não combinou, isso ficou estranho, a adaptação não ficou legal. Mas, assim, as pessoas têm que avaliar a dublagem como um todo. Não é só o trabalho do dublador, tem mais gente envolvida atrás, é toda uma logística. Mas eu acabo puxando, assim, pra mim essas críticas quando eu tô lá gravando na hora. Eu não... Assim, o que foi feito, pra mim, lá na hora, é a hora de corrigir. Então, tu tem uma autocrítica. Isso, autocrítica minha pelo trabalho que eu tô fazendo, desempenhando lá na hora, e pelo trabalho que o diretor tá fazendo comigo, que ele tá ali me guiando na hora de fazer essas dublagens. Então, o que vem posteriormente depois, assim, eu acabo procurando não ver. Mas se chega alguma coisa pra mim, eu com certeza vou receber de braços abertos. Mas, assim, nada que eu me lembre, assim, muito negativo, que eu já devo ter visto, assim. Tu tem facilidade em receber crítica? Tenho.
Tenho sim, ainda mais, principalmente se for construtiva. Que aquelas críticas que só vêm pra acabar com a gente, acho que não serve de nada. Sim. Sobre o sindicato, tu respondeu? Se tem um sindicato que Sim, respondeu, tem um né? sindicato que são os atores, né? O sindicato dos atores, que cuidam também da parte da dublagem. Também tem aquela questão pra você ser um dublador, você precisa ter o DRT de ator. Ninguém aqui no Brasil pode dublar, de fato, sem o DRT. Você tem que ter o registro profissional E como de que ator. faz pra tirar o DRT? É um curso de teatro. Você faz um curso de teatro, né? Que no final te dá o DRT, o direito de você se tornar um ator. No caso, pelo curso de teatro. Mas aí esse curso de teatro, ele é pago? O DRT é pago? Como que funciona? Isso, existem os valores, né? O curso de teatro, ele é pago, você pode procurar uma entidade que dá esse curso profissionalizante, né? Pra você se tornar um ator profissional, tem que ser um ator profissional. Sim. E tem os trâmites depois pra você receber essa documentação do DRT. E como é o apoio da tua família em relação a essa tua profissão? Eles apoiam, eles ficam meio assim, eles querem que tu siga um outro caminho. O que acontece muito na vida... Tu tem quantos anos mesmo? Eu tenho 21. Tem 21 anos. Acontece muito na vida dos jovens ali entre, sei lá, 17 a 21 anos, da família querer que siga determinada profissão, Sim. porque acha que aquilo ali vai dar dinheiro, porque acha que aquilo ali vai ser melhor. E acontece muito do jovem seguir aquilo ali, não porque ele tá feliz com aquilo ali, mas porque a família dele quer que ele faça aquilo ali. Como que é a receptividade da tua família em relação à profissão que tu escolheu pra ti? Olha, hoje em dia é bem mais tranquilo, mas no começo foi um pouco mais difícil. Quando perceberam que eu tava indo pra esse lado mais artístico, né, da vida, querendo ou não, acho que não tem uma mãe, um pai que não fique preocupado quando o filho, a filha aparece dizendo que quer trabalhar com arte. Porque a gente vive, né, num país complicado com essas questões culturais. Um artista que hoje no Brasil acaba tendo que viver de forma instável. Então, surge ali uma preocupação, né? Mas, assim, houve essa preocupação com essa parte de mim, só que acabou se tornando mais uma coisa boa depois, porque houve o retorno, né? Benéfico pra mim, pra minha personalidade, é uma coisa que eu gostava de fazer. E houve um retorno financeiro também, né? Porque é um trabalho. Então, eu via isso no começo mais como um hobby e acabou se tornando profissão. Então, foi difícil no começo, mas depois virou uma coisa bem legal. Tu tem um contrato fixo ou tu recebe por obra? Então, nós dubladores não somos CLT, a gente recebe por hora trabalhada. Então, assim, quanto mais eu dublar num mês, mais eu recebo. E quanto menos eu dublar, menos eu recebo. Acaba sendo, assim, quem não trabalha diretamente com a dublagem, acaba sendo uma renda extra muito boa. Né? Pra quem quer complementar a renda. Um ator, no caso, né? Um cara que atuar, gosta mais do teatro, gosta mais da televisão. Aí, ocasionalmente, ele é chamado ali pra fazer uma dublagem, uma narração, alguma coisa assim, um voice-over. E acaba sendo uma renda extra muito boa. Tu faz um exercício vocal pra poder interpretar determinado tipo de personagem? Por exemplo, que vamos lá que tu tá convidado para interpretar o Leonardo DiCaprio. Logo em seguida, tu é convidado para interpretar o Shrek. Como que tu faz essa conciliação para poder não fazer uma confusão ali entre os dois? Existe uma preparação, alguma coisa? Isso é pergunta muito boa. Isso parte muito de uma consciência do ator. Na verdade, é justamente por isso que nós dubladores temos que ser atores formados. Porque você precisa saber fazer esse desligamento. Como eu te falei, às vezes no mesmo dia a gente dubla 3 coisas completamente diferentes. E pode acontecer isso aí que você falou, de dublar um ator muito famoso, que vai entregar uma atuação esplêndida, que é muito difícil aqui da gente reproduzir em dublagem. E mais tarde pegar um desenho, assim, super zoeiro, que nem o Shrek. Então, você tem que ser um ator formado para poder saber entrar nesse personagem ali na vibe dele, né? E depois saber fazer esse desligamento para ir para a próxima. Então, assim, é uma coisa muito rápida. Você veio, recebeu, fez, saiu, foi pro próximo. Entrou, recebeu e é isso. Como é o processo? Eu acho que tu até já respondeu, mas só pra gente deixar mais claro, como que é o processo para tu estudar
um script para interpretar um certo tipo de personagem. Porque pelo que tu falou, parece que tu recebe o script ali na hora, né? Tipo assim, chegou lá para gravar, não, você vai fazer isso aqui e acabou. Uhum. É assim que funciona? É exatamente desse jeito. Assim, Então eles não te mandam um script antes? Não. O que acontece? A gente, com a dublagem, a gente trabalha com sigilo absoluto, assim. Antes da gente entrar no estúdio, a gente assina um contrato de confidencialidade. O que é esse contrato? Você dando seu testemunho de que tudo que você vê lá dentro, para eu dublar o filme, eu preciso ver o filme, né? Eu preciso estar assistindo o que eu vou fazer. E às vezes, na maioria das vezes, é uma produção que não lançou ainda. Por exemplo, vai lançar no cinema. Então eu vou estar tendo que assistir a produção antes de todo mundo. Tipo assim, antes do Brasil inteiro, às vezes até do mundo inteiro. São das primeiras pessoas a assistir. Então eu tenho que estar vendo aquilo ali na hora. Eu não posso, sei lá, estar em casa, receber aqui um documento, o script, né, com o roteiro do filme inteiro. Então isso é bem complicado. A gente acaba tendo que assinar esses contratos toda vez para ter essa segurança, né, pro estúdio de dublagem que tá entregando o serviço e pro estúdio que fez a produção, né? E assim, é para isso que existe também um diretor de dublagem. O que acontece? O diretor, eles fazem o filme, né? Por exemplo, fizeram um filme dos Vingadores Ultimato. Sim. Vão dublar o filme. A dublagem é um processo de pós-produção do filme. Faz parte da produção do filme todo, só que é um pós, né? Tipo a edição dos efeitos. Eles mandam esse filme aqui pro Brasil e escolhem um estúdio. Ó, esse vai ser o estúdio aqui do Pod Foquito. Vai dublar o Vingadores Ultimato. Sim. E aí, você é o diretor do filme. O estúdio escalou você como diretor. Você é o único que vai assistir o filme inteiro. Você vai assistir lá o filme em inglês. Aí você pega, ó, beleza, vou assistir o filme aqui, vou escalar todos os personagens. Escalar, você vai escolher os dubladores. Então, assim, ó, o Homem de Ferro vai ser o dublador tal, vou chamar pra fazer o teste. Capitão América, eu acho que fica legal a voz tal, vou chamar fulano pra vir aqui. E você escala todo mundo. Aí, o que acontece? Na hora que o dublador chega lá pra gravar, ele recebe na hora, ó, o filme é Vingadores Ultimato. Aí você fica já, meu Deus. É exatamente assim. E aí ele te dá o script, ó, aqui as suas falas estão aqui e vai começar em tal cena. Aí o que acontece? O diretor de dublagem, ele vai passar um vislumbre do que tá acontecendo pra você. Você não vai poder assistir o filme inteiro. Você vai chegar lá e vai assistir as cenas que você vai gravar. Só. Você vê o filme picotado. Só assiste as suas cenas. Então, assim, se o personagem tal morreu, você só vai ficar sabendo quando lançar o filme. Só quando vê no cinema. Caramba. Então, é isso. Aí ele vai dizer, ó, essa cena aqui, o Tony Stark vai estalar o dedo. Ele tá com as 5 joias, ele tá ferido. Então, assim, você tá com dor. Então, você interpreta aí, beleza? Desse jeito. Aí você vai lá e faz esse trabalho. Aí ele vai dizer, ó, ficou legal, não ficou legal, vamos de novo. Então, é assim, mais ou menos, que funciona. Como que tu gerencia o estresse vocal durante, sei lá, as longas sessões das gravações? Porque querendo ou não, em um momento tu vai gravar ali uma gravação bem rápida, vai ser uma coisa rápida, vai Sim. ser um curta-metragem, por exemplo. Talvez tu não se estresse tanto, mas aí um outro momento tu vai se gravar já algo maior, sei lá, um seriado ou um filme que é muito maior e que vai sugar mais da tua voz. Como que tu gerencia esse estresse vocal pra tu conseguir dar conta de fazer isso? Porque eu, particularmente, quando eu falo muito, a minha garganta fica seca, eu fico rouco. Sim, é bem complicado. Existem uma série de cuidados vocais que a gente pode ter, né? Pra gente que trabalha, assim, com a voz. Você também trabalha, né, com a voz aqui no podcast. Então, existem uma série de cuidados que a gente pode ter com a voz. Até acaba que a alimentação influencia. A gente comer coisas leves antes de vir gravar, seja dublagem, não podcast. Tomar um energético. Exatamente. Não tomar um vinho, exatamente. Não tomar um café. Isso acaba pesando bastante na hora do resultado final. Aí, assim, quando a gente pega uma coisa muito grande, que nem você falou, pra gravar um seriado, é bom que a gente não esgote a voz, até porque a gente vai precisar dela no outro dia pra gravar outras coisas. Então, a gente tem que fazer essa separação. Tem esse preparo, esse cuidado, ele parar na hora pra tomar uma aguinha, não tomar água gelada ou água quente demais pra não afetar as cordas vocais. A gente faz essa preparação pra não prejudicar essa região aqui da garganta, que é muito importante. Por exemplo, esse último filme que eu dublei, do Michi,
um personagem infantil. Eu acabo tendo que forçar muito a minha voz. Muito mesmo. E acaba que no final do dia eu tô esgotado, eu tô sem voz, eu não consigo nem sorrir, que já dói aqui. Então tem que ter esse cuidado de dar uma pausa ali, respirar. Na hora de ter uma cena assim mais forte com um grito, um choro, essas coisas que exigem muito das nossas cordas vocais. Uhum. Tem um cuidado ali de saber até onde vai, até que tá bom. Então tudo isso conta bastante. Inclusive, tu praticamente respondeu até a minha próxima pergunta que eu ia fazer, que era quais são as dicas para manter a voz saudável. Acabou que tu já Que bom. respondeu dentro da outra pergunta. É um assunto muito abrangente esse. Aham. Como que tu lida com um papel particularmente desafiador? Qual o teu papel mais desafiador, assim, que tu chegou lá para gravar, ou que ele até te falou antes, e era um papel extremamente desafiador que tu chegou a desacreditar, assim, às vezes, de tu mesmo. Porque não, às vezes a gente recebe determinada função para fazer, que a gente às vezes consegue fazer, mas a gente fica, meu Deus, será que eu consigo fazer isso? Já chegou a ter esse momento para ti? Ou tudo que te foi te entregue, tu falou assim, eu dou conta de fazer? Ou em algum momento tu ficou, eita, será que eu vou dar conta? Mas eu vou encarar. Já aconteceu. Inclusive, foi a dublagem do próprio Kobe Percy, né? O Clone Master Brasil. O que acontece? Essa história é muito boa. De como eu comecei a dublar o Kobe. Vou contar Aham. que eu chego lá na... Pode Então, contar completa, a gente tem tempo tá. aí. Então, eu fazia um curso numa época, né? E um curso envolvendo teatro. E uma colega minha sabia que eu fazia dublagem, né? E ela conhecia uma pessoa que era relacionada ao Kobe, né? O Kobe lá nos Estados Unidos. Enfim, ela conhecia uma pessoa que era envolvida com ele. E aí o Kobe, na época, ele tava querendo trazer os conteúdos dele dublados para outros países. Fazer igual o Mister Beast faz, sabe? Que ele dubla os conteúdos dele em Sim, canais nativos, né? sim. E ele tava querendo fazer a mesma coisa. E aí ele queria criar um canal brasileiro pros conteúdos dele. Ele já tinha vários vídeos, ele já tava vingado lá fora. Kobe Percy, aquele cara, não sei se você já viu, que ficou famoso lá fora e aqui também, que ele fez um teste social envolvendo pedofilia. Que ele tentava atrair jovens, assim, mentindo, né? Uhum. Pra virem ao encontro dele, aí ele fingia um sequestro, Sim. aí ele trazia os jovens pra uma van e dentro da van estavam os Uhum. pais. Passou até Sim. no Fantástico uma época isso, ficou bem Eu acho que interessante. eu não lembro se eu cheguei a assistir, mas eu acho que eu escutei rumores sobre Sim, isso. ficou bem famoso. Tem uns anos já. Ele ficou famoso por causa disso lá Uhum. fora, né? Aí depois ele começou a Aham. fazer outros conteúdos, né? Como influencer. E aí ele queria trazer esses conteúdos dele dublado aqui pro Brasil. E aí ela ouviu essa história da amiga dela lá, né? E ela falou, olha, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que dubla e tudo mais. E aí ela fez essa ponte. Aí beleza, eu conversei com essa moça, né? A Jéssica. E ela fez essa ponte. Aí eu ouvi um teste, né? Como a maioria das vezes tem na dublagem, eu ouvi o teste. Uhum. Eu dublei um vídeo, eu vi lá, eu nunca tinha visto os vídeos dele. Eu vi lá o vídeo, achei o conteúdo bem, assim, engraçado, interessante, enfim, diferente. E aí eu olhei assim, era bem diferente, né? Os vídeos dele era o Clone Master, ele era uma Sim. mulher, ele chamava mulheres diferentes, né? E elas gravavam um vídeo falando bem assim: aposto que você não me clona, Kobe, desse jeito. Uhum. E elas lambiam um lugar aleatório, lambiam mesmo, assim, uma coisa super nojenta. Sei lá, elas lambiam um poste, uma placa no meio da rua, o chão, às vezes, coisas assim absurdas. E aí ele gravava um vídeo dizendo assim: eu clono você sim, você quer ver? Aí ele gravava um vídeo viajando pra outro país, pra outro estado. Aí ele ia lá no lugar, ele achava o lugar onde a mulher tinha lambido e ele passava um cotonete pra dizer que ele coletou o DNA dela. Aí ele voltava e gravava um vídeo assim, fazendo toda uma ciência lá, uma produção pra dizer que ele clonou a mulher. E é isso, aí no final ele mostrava lá um clonezinho assim, bem minúsculo Aham. de um feto, assim. Aham. E ele viralizou muito com esses vídeos lá fora. Aí eu olhei assim e falei, beleza. Primeira dificuldade que eu encontrei, ele fala muito, muito, muito rápido. Tipo assim, muito rápido mesmo. Aí eu coloquei lá, eu vi o script lá em inglês, ele falando. Quando eu fui falar por cima, eu falei, pão. Eu falei, ixi, não coube. E os vídeos dele são curtos, de 1 minuto, então eu Aham. falei, não coube. Não coube de novo. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a tentar acompanhar a velocidade de voz dele e eu tava começando a gaguejar, a comer palavras, comer letras, e assim, não saía de jeito nenhum. E eu falei, meu Deus. Aí um vídeo que
de 1 minuto dele, eu levei 1h30 pra gravar. Direito, assim, pra fazer uma coisa bem feita, né? Com a interpretação, com fazer o tipinho dele. Tipinho é você fazer um tipo de voz, né? Aham. Por exemplo, um personagem mais baixinho, você faz uma vozinha menorzinha. Um personagem maior, você faz uma voz mais assim, um tipinho dele, né? Que era mais, assim, escorraçado. Então, assim, aí eu mandei, eu falei, meu Deus, isso aqui tá horrível. Horrível, horrível, horrível. E mandei o teste. Aí passou um tempinho, já achei que eu ia tomar uma porta na cara, porque ficou completamente assim, escorraçado. Aham. E aí me respondeu, aí ela falou que ele assistiu o vídeo, o próprio Kobe, e ele gostou, me queria dublando a voz dele. Eu falei, caramba, que legal. E aí eu recebi, né? Comecei a receber os vídeos, fui dublando, aí criaram um canal do Brasil, foi postando, né, os vídeos. E foi isso, eu acabei ficando como dublador fixo dele, nesse período que ele fez esse canal. Aí eu dublei mais de 250, 300 vídeos Caramba. pra ele, fazendo essa ponte. E a dificuldade que eu encontrei foi essa, porque ele falava extremamente rápido. Então, assim, você falar rápido é uma coisa. Eu tô aqui falando rápido com você, a gente tá gravando e tudo mais, beleza. Mas agora eu falar isso rápido, fazendo uma dublagem, né, que tem um tempo limite, tem uma interpretação por cima, né? Não posso sair da interpretação do tipinho dele, que era, assim, ele tava lá, a mulher gravava o vídeo, I bet you can clone me, Kobe. Falava bem assim, em inglês. Aposto que você não me clona, Kobe. E ele falava, I bet you I can, challenge is accepted. Desse jeito. Aí eu coloquei, eu aposto que sim, desafio aceito. E aí ele ia falando, rápido, rápido, rápido. Então, e assim, mesmo depois de acostumado a fazer, demorei pra me acostumar bastante. Eu encontrava esses desafios. Tinha vídeos que ele falava bem mais rápido do que o normal. Tipo assim, 2 vezes mais rápido. E eu levava 1h30 pra fazer, assim, um vídeo de 1 minuto. Então levava, assim, 1h30 pra fazer direito, assim, bem feito. E aí viralizou depois, pegou milhões de visualizações, teve pessoas fazendo sósia dele, copiadores, gente imitando, enfim. Foi um absurdo esse negócio. Tu fala inglês fluente, então? Não, eu não falo. Não, até verdade é uma desmitificação da dublagem. Pra você ser um dublador, você não precisa falar inglês. Quando você vai dublar ali na hora, o script já tá traduzido, né? Isso já vem tudo pronto, traduzido certinho, só pra gente ir lá e dublar. Mas assim, quando a gente, de tanto fazer essas coisas com a rotina, a gente acaba aprendendo algumas coisas. Então assim, é normal a gente saber algumas coisas e tudo, pegar uns jeitos, uns trejetos do inglês, de outras línguas também, isso é normal. Gente, pra quem não... o Eric, ele é dublador. Inclusive, eu descobri que ele era dublador tem, assim, acho que uma semana. Porque ele me chamou e conversou comigo, explicou a profissão dele e tal. Eu não sabia, eu via muito ele no vôlei, que ele joga vôlei também. E assim, eu via, ele era tão tímido, que quando ele me falou que era dublador, na verdade, que ele era tímido, uma percepção minha. Não tô afirmando que ele é uma pessoa tímida, não sei se ele realmente é. Eu sou. Mas, tipo assim, ele era uma pessoa, aparentemente pra mim, tão tímida que nunca passou pela minha cabeça que ele era dublador. Quando ele chegou pra mim e comentou comigo, eu sou dublador e tal, não sei o quê. Aí a gente combinou pra ele vir aqui pra contar um pouco sobre o projeto, sobre a história dele e tudo mais. Então, tipo assim, achei tão bacana, porque, tipo assim, eu falei assim, não acredito, velho. Tipo, o menino que nem abre a boca no vôlei, não conversa com ninguém, chega, joga vôlei, vai embora, tipo, e praticamente... Caraca, velho, fiquei surpreso. Mas, enfim, mas é bacana, eu tô achando muito bacana todo o conteúdo, toda a história. Eu queria saber, Eric, qual foi o momento, todas as suas gravações mais memoráveis, assim, pra ti, que tu gravou algum momento muito memorável, que tu olhou assim, e tipo assim, aquilo te impactou, te emocionou de alguma forma, qual foi esse momento, entendeu? Sim, me trouxe na memória, nem lembrava mais disso, não lembrava mais. Foi... Uma vez, uma pessoa entrou em contato comigo, ele era de outro estado. Ele chegou em mim através de algum trabalho, não lembro mais qual. E ele queria que eu fizesse uma voz de um personagem pro TCC dele, da faculdade. Ele fazia faculdade de arquitetura, se eu não me engano. E aí ele contratou um pessoal para fazer uma animação sobre o TCC dele, né? Que era uma planta lá de uma... Qual é o nome daqueles negócios que fica de vidro, assim? Tipo aquele filme do Glass Onion. É uma estrutura toda de vidro, assim, por cima.
espelhado. Catarina? Eu não lembro agora. Enfim, era Também não um lembro. projeto desse. Ele tava projetando uma coisa assim. E aí ele pediu pro pessoal criar uma história lá em desenho animado. E aí ele criou um personagem. Era uma capivara, personagem. E aí... Sim, aí eu falei, foi exatamente a minha reação. Quando eu vi, legal, o que que é pra fazer? Ele queria que tu dublagem? imitasse uma capivara. Não, basicamente. Aí eu fui lá e eu falei, o que que é o personagem? Como é que é? É voz original? Era voz original, né? Voz original é quando... Não é dublagem, é quando você cria a voz do zero, né? Dublagem a gente tá dublando por cima de um conteúdo já Sim. feito, né? Isso era a voz original. O que que é? Ele me mandou a foto. Quando eu vi a foto, era uma capivara. A capivara sorrindo, assim. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus. Aí eu falei, você quer que eu duble uma capivara? Ele falou, sim. E tem como você fazer essa voz aqui? Aí ele me mandou a voz de um negócio que eu tinha feito lá. Lembra mais o que que era? Era uma voz, assim, horrorosa que eu tinha feito. E eu falei, meu Deus, onde é que você arranjou isso? E ele queria aquela voz, assim, eu nem não sei o que que era uma coisa, assim, tenebrosa. Ele tinha feito pra um personagem e lá dentro do personagem, tava de boa. Mas pra capivara, o personagem... A capivara tinha até nome, era João, se eu não me engano. A capivara João. E ele, mas você quer essa voz mesmo? Pra esse personagem, a capivara tá tão bonitinha, tá tão bem desenhada, você quer essa voz pra capivara? Era uma coisa, assim, super ratinho, sabe? Nem lembro mais o que que era. E aí... Eu gravei do jeito que ele quis. Eu falei, e durante a gravação eu falava assim, é isso mesmo? Tem certeza? E ele tá perfeito. Vai ser incrível, eu vou tirar nota máxima. E eu falei, então tá bom. Aí eu gravei. Aí depois de meses, assim, aí ele me deu um retorno, né? Ele tinha sumido, eu tinha até esquecido da história. Ele me deu um retorno, ele falou, me mandou foto, vídeo da apresentação. O TCC lá dele, a banca, aí tinha uma galera assistindo assim, e a minha voz lá na tela, dublando a capivara. Eu só vi o vídeo em mudo, porque eu não conseguia assistir a minha vozinha ridícula lá na capivara, não dei conta. Mas assim, aí depois o pessoal aplaudiu de pé o trabalho dele, foi aprovado, tirou nota máxima. Depois ele me fez um texto de agradecimento, fotos lá e tudo. Ele me fez uma dedicatória lá mesmo, né, no palanque lá que ele tava. E de outro estado, eu nunca nem vi o cara, então assim, foi especial. Tipo, mesmo fazendo esse trabalho, foi uma coisa assim que me tocou bastante quando eu fiz. Foi bem memorável. Sim. Qual a melhor parte de ser dublador? Olha, assim, pra mim, eu acho que... Inclusive, isso eu quero que você fale uma frase bem bonita, que eu quero gerar um corte pra isso aí pro Instagram. Olha, eu acho que a melhor parte, pelo menos pra mim, acho que outros colegas vão concordar também, a melhor parte em você ser um dublador é a satisfação que você tem quando você vê o produto, né, o filme já lançado, depois que já estreou, meses esperando, né? Você vê lá a sua voz dentro de outra história, de outra pessoa, de outro personagem, com as inflexões certas, né? Tudo editadinho, mixado, bonito. E você vivendo outra história, vivendo em outro planeta, outro universo, outro personagem. Uma pessoa que não é você, mas que tá ali com a sua voz. Então, assim, quando você vai gravar, você fica imaginando depois como vai ser assistir. Então, acho que a melhor coisa em você ser um dublador é essa satisfação que você tem quando você vê o produto final, né? Quando você vê lá tudo certinho, os outros dubladores também, às vezes você vê as vozes lá alinhadas, tudo certinho. Então, essa satisfação é muito grande e não tem preço. Pra mim, é a melhor coisa da dublagem, assim, de todas. É isso. Quem são seus dubladores favoritos? Tem? Você tem alguma inspiração? Os meus colegas aqui de Brasília mesmo, posso falar os nomes? Acho tranquilo, né? Com certeza. Olha, aqui em Brasília também tem outros dubladores, todos são incríveis, assim. Inclusive, todos eles quiserem vir aqui pra conversar comigo, estão super convidados. Olha aí, galera, o convite só tá fazer feito. a ponte e aí eles vêm e a gente Faço, conversa. com certeza. Aqui tem muitos dubladores, todos são incríveis, assim, mais incríveis do que eu até. Tem gente, assim, de todo tipo de voz, de interpretação, com histórias diferentes também, cada um com a sua história. Vocês têm um grupo do WhatsApp de dubladores? Olha, não. Na verdade, é uma ótima ideia. Acho que já falaram em criar, mas a gente nunca criou. Acaba que a gente se vê meio que todo dia, quase toda semana. A gente se encontra no estúdio, às vezes um tá saindo de uma dublagem, eu tô entrando, a gente fica ali. A gente sai pra almoçar às vezes, no horário de almoço, a gente sai juntos, então assim, é bem legal. Então, aqui em Brasília tem muita gente legal que trabalha super bem, tem histórias, assim, são todos incríveis. Bruno Chip, tem Bárbara Faraco, Maurício Sambranel, Matheus Jorge, Roxy Santana. A Roxy é incrível, ela faz
O Leão do Proerd. É incrível, a Rox é incrível. Sim. Quem mais? Mafê Santana, então, assim, Pedro Augusto, sim, é uma galera, assim, surreal de incrível. São todos ótimos. Um abraço, galera. Você tem algum projeto que você já gravou que ainda não foi lançado, mas que você quer muito que seja lançado porque foi muito bom de fazer, ou já todos já foram lançados? Tem muitos projetos. Infelizmente eu não posso falar sobre, né? Porque Uhum. senão vem aí os estúdios e tomam a minha casa. Não posso, Uhum. de forma alguma, pensar em falar Não, sobre. claro. Mas tem sim muita coisa legal que eu dublei e que tá pra sair aí em breve, né? Eu espero. Porque assim, quando a gente dubla uma coisa, a gente nunca sabe quando vai lançar. A gente só sabe depois de meses, assim, que lançou. Às vezes a gente até esqueceu. Eu cheguei aqui, dublei hoje uma coisa muito legal, mas aí... Eles não te falam o dia que vai lançar, né? Eles só falam, Não, Eric, tem um personagem aqui pra você fazer, vem isso. dublar, acabou, acabou. Ali Acabou, você. vai embora. E às vezes nem eles sabem também. Quem sabe é Uhum. o estúdio que fez, tipo a Marvel, a Sim. DC, a Warner. Eles que sabem quando eles vão lançar, quando der na Uhum. telha. Uhum. Às vezes a gente sabe quando é um filme de cinema, né? Porque tem data pra lançar no cinema. A gente sabe, ó, tal dia vai lançar o filme. Mas quando é assim, uma coisa pra DVD, desenho, streaming, geralmente a gente não sabe. E tem coisa assim que demora mais de um ano pra lançar dublado. Tem coisas que eu dublei, sei lá, no ano passado e vieram lançar só agora. Tem Uhum. coisas que lançam em 2 meses. Então, assim, eu acabo nunca sabendo quando que lança de fato. Mas eu tenho uma maldição comigo, que é as coisas que eu mais gostei de dublar são as que mais demoram pra sair. E eu fico, assim, agoniado pra assistir Querendo logo. saber, né? Sim, pra ver como ficou, se ficou legal, o que as pessoas vão achar, tudo mais. Como que você acha que a dublagem pode influenciar na percepção do público sobre um personagem? Então, eu acho que isso parte muito de não só da questão do dublador, do que ele escolhe fazer com esse personagem. Eu acho que é todo o trabalho, desde a tradução, que influencia tudo isso. Porque, veja bem, me fala seu filme favorito. Meu filme favorito? É, Eu gosto do. Ai, meu Deus, aquele que o menino cai na água, meu Deus do Cai céu. na Água, Que é um milagre. Superação, milagre da fé. Superação Milagre da Fé. Já assistiu? Não, esse eu não conheço. Mas suponhamos, vai se dublar esse filme. Primeiro ele passa pela tradução, né? O pessoal vai sentar lá, vai traduzir, vai falar, olha, ele vai dizer lá tá lá uma frase em inglês que tem no filme e vai dizer, isso aqui não cabe tão bem pro português. Então eles vão cortar isso e vão colocar um sinônimo. Por exemplo, tá lá uma frase dito em inglês. Eu irei à missa hoje. Ninguém aqui no Brasil fala isso, né? Se você for assistir esse filme, o personagem tá lá falando, eu irei à missa hoje. Você vai dizer, que estranho, isso daqui não tá legal, tá mal dublado. Então a gente muda coisas simples, por exemplo, de eu irei à missa hoje pra eu vou pra missa. Eu vou pra missa hoje. Então essas pequenas coisas fazem a diferença, né? E tem as questões também que a tradução acaba ficando mais famosa que os próprios personagens com a voz. Que, por exemplo, aqueles filmes tipo que o pessoal mais gosta aqui no Brasil. As Branquelas, que o pessoal fala da dublagem bastante, né? Tá dando onda. Aquele filme dos pinguins, já viu? Tá dando onda, que o pessoal fala muito da dublagem. Que aí vem da tradução. Por exemplo, eles colocam lá o frango lá. Ah, eu vim do Frio de Janeiro. Frio de Janeiro. Isso no original com certeza não tem, no inglês. Foi uma coisa que a tradução ali, perguntaram pro estúdio, claro. No estúdio falou, pode colocar isso aqui, pode brincar? O estúdio falou, claro, pode. Fizeram. Era isso que eu ia te perguntar, se tipo assim, se a dublagem ela segue piamente o áudio original do vídeo, porque até no próprio Chaves tem algumas coisas que ele menciona o Brasil. Sim, tem muito disso. Tem alguns filmes que eu já assisti que eles mencionam o Brasil, assim, que eu fico assim, será que isso realmente tava no script original? Então, na maioria das vezes não tava. O que acontece? Isso é só se o estúdio responsável pela obra deixar. A gente sente que tá muito engessado, que tá estranho, que dá pra fazer uma coisa bem legal, e a gente acaba tendo esse contato. A gente, pode fazer assim, pode fazer desse jeito, e aí eles falam, pode, mas não mexe tanto. Ou então, não pode, é pra fazer do jeito que tá aí, e a gente acaba seguindo. Mas tem coisas que se a gente não fizer um trabalho de adaptação, fica muito ruim de assistir depois. Tipo aquele filme Rio, da Ararinha Azul, o Blue. O filme se passa no Rio de Janeiro. Se a gente não tivesse lá um monte de piada com carnaval, com futebol, gírias, assim, cariocas, do Brasil mesmo,
talvez não tivesse o mesmo impacto que teve, porque, assim, aquele filme é muito mais famoso aqui no Brasil do que lá fora. Então, assim, todo esse trabalho que a gente tem, né? Às vezes, mesmo estando no roteiro, uma coisa lá escrita, na hora de gravar a gente muda. Eu tô lá mesmo, eu faço muito isso, eu mexo muito no texto. Só que se eu puder mexer, claro, às vezes eu não posso falar, ó, pode mudar isso aqui. Não, não pode. O cliente é a pessoa que pediu a dublagem do filme. Não, não pode. O cliente pediu desse jeito. Então a gente deixa do jeito que tá. Agora, ó, cara, isso aqui é... Oi, como você está? Ninguém fala isso. Eu posso colocar, oi, como você tá? Como você tá mesmo. É um adolescente falando. Que adolescente fala, oi, como você tá? Ninguém fala. Fica uma coisa tão formal, fica tipo parecendo telemarketing, né? Isso, aí acaba, as pessoas assistem, olha assim, a dublagem dá preguiça. Aí você olha, oi, como você tá? E aí, como você tá? Eu tiro até o oi, e aí, como é que você tá? Como você tá? Então, posso fazer isso? O diretor pode, deve. Às vezes ele até incentivam. Às vezes eu tô lá falando alguma coisa, ele, ó, tira isso, não ficou legal. Grava assim, tan. Eu vou lá e faço. Então, Tu posta nas tuas redes sociais um pouco das tuas dublagens ou não pode? Depende. Eu posto só depois que o trabalho foi feito. Se eu né? acho legal, assim, mas geralmente eu não posto tanto sobre, né? Acaba que muita coisa a gente não pode postar, né, e tudo mais, porque tem repercussão. Minhas redes sociais acabam que são um pouco privadas também por causa disso, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Qual é um personagem que você, de algum filme internacional, que seria seu sonho dublar, assim, que você fala, puta que pariu, se me chamassem pra dublar esse cara, eu ia ser a maior felicidade da minha vida. Olha, isso com certeza todos os dubladores fazem isso. Só que a gente acaba não podendo falar, porque sabia que isso é antiético entre a gente. Porque assim, por exemplo, se eu falo aqui que meu sonho era dublar o Leonardo DiCaprio, ele já tem dublador aqui no Brasil. É o Cristiano Torreão, e ele faz perfeito, super bem. Você assiste, você nem sonha que tá dublado. Então assim, se eu falo, poxa, meu sonho era dublar o Leonardo DiCaprio, o meu colega vai olhar assim e falar, ei, que é isso? Quem já dubla ele sou eu, sai pra lá. Então, assim, acaba que isso é meio Ele é de onde? Ele é aqui de Brasília, esse cara Cristiano que dubla ele? Torreão, ele é do Rio de Janeiro. Ah, tá. É um dublador carioca. Acaba que a maioria dos dubladores estão lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são os polos artísticos aqui do Brasil e os polos de dublagem. Então, assim, com certeza a gente pensa nisso, né? Agora, o que eu posso comentar, assim, é uma coisa que uma obra que tá sendo dublada agora, que ganhou dublagem recentemente, foi Naruto Shippuden. Eu sou um super fã de Naruto. Ficou uma dublagem muito tempo parada, né? E estão dublando agora o final dele. E super adoraria ser chamado pra fazer algum personagem, nem que seja um figurante. Eu falo, eu tô no Naruto, tô feliz, acabou. Mas os que já tem dubladores fixos, assim, isso ninguém mexe. Então tá tudo perfeito, tá tudo ótimo do jeito que tá. Você acha que a dublagem é uma forma de arte? Com certeza, a dublagem acho que é a arte na sua essência pura, porque todos nós somos atores, né? E é uma forma belíssima da gente fazer essa arte, da gente colocar ali nossos sentimentos. Querendo ou não, a gente põe um pouco de nós nos personagens, da nossa forma, do nosso jeito. Nenhuma dublagem é igual, né? A gente acaba colocando um pouco de nós, da nossa história, naquele personagem, e misturando com a história dele e do jeito que ele é. Então, assim, os personagens que eu já dublei, todos, o Kobe, o Mac, todos eles têm um pouquinho, assim, de mim. Então, para as pessoas, a gente acaba também replicando, né, um trabalho que já foi feito. O Leonardo DiCaprio fez o Lobo de Wall Street lá, ele veio com um trabalho gigantesco para ser feita uma coisa por cima, que é a dublagem. Então, a gente acaba replicando aquilo ali, a gente acaba refazendo a arte e colocando uma cerejinha no bolo, né? Que o bolo já vem feito, lindo, delicioso, confeitado, a gente só põe a cerejinha depois. Entendi. Nesse ramo da dublagem, tu já passou por alguma situação constrangedora, alguma coisa que, tipo, tu já pensou em desistir, ou alguma coisa assim que... Porque, querendo ou não, toda jornada, seja lá qualquer jornada que você vai seguir na sua vida, vai acontecendo determinadas coisas, vai acontecendo determinadas situações que você olha assim, acaba que você começa a refletir pensando assim, será que vale a pena eu continuar com isso? Será que realmente tá valendo a pena todo o esforço? Já aconteceu sei lá, de algum momento tu querer desistir, tu falar assim, não, eu não quero mais isso pra mim, vou procurar um outro ramo, uma outra profissão, alguma outra coisa, mas aí depois tu caiu em si e falou, não, é isso que eu quero, vamos. Sim, já acontece, de vez em quando a gente tem aqueles devaneios, né, os nossos momentos de desânimo, como tudo na vida, né, às vezes até com vôlei, essas coisas, tudo acontece. Então, acontece. No caso da dublagem, acho que pega mais assim quando a gente vai fazer um teste.
O teste, o que que é? O que que é o teste? Quando tem esse filme, né, pra dublar uma produção, é, eles chamam geralmente 3, 4 dubladores pra disputar aquele personagem, né? Por exemplo, o Superman agora, que vai lançar um filme novo. Não sei se você viu o trailer, tá incrível. Não vai ser o mesmo dublador de sempre, que é o Guilherme Briggs, né? E o que que acontece? Mudou o ator, mudou. O personagem é o Sim. mesmo, mas é uma vibe diferente, ele é mais novo. Então o cliente pede um teste. Uhum. O que que acontece? Eles vão chamar 3 dubladores. Os 3 dubladores que dublaram aquele ator recentemente, que é o David Krause, alguma coisa lá. Vão chamar os 3 dubladores que dublaram o David recentemente. E David não, o Dave, né, alguma coisa assim, não lembro o nome dele. E eles vão fazer, ó, eles vão pegar uma cena ali de 2 minutos e eles vão gravar a mesma cena, os 3. Aí o que que Uhum. acontece? Vai ficar com o personagem aquele que melhor interpretar, o que o cliente achar que a voz encaixou melhor. Uhum. Então, 2 vão perder e 1 vai ganhar. Então, eu acho que esses momentos, assim, que dá essa neura, né, que a gente quer parar, dar uma desanimada, são esses momentos que a gente não passa nesses testes. Acontece mesmo, recentemente aconteceu um teste, não posso falar o que que é o desenho, era um desenho Uhum. muito legal, assim, coisa assim incrível, muito grande. Sim. E eu fiz um teste, né, pra 2 personagens, assim, coisas bem diferentes, mas eu fiz o teste pros 2. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu não acredito, que legal, eu quero muito participar disso. E eu fiz, eu dei meu melhor, fiz tudo legalzinho. E acabou que não deu certo, né? Eu recebi depois a mensagem, eu falei, ó, e aí, o que que deu aquele teste? Saiu alguma coisa? Ele falou, olha, infelizmente não passou, ficou com outras pessoas e tudo mais. Então, às vezes, dá aquele baque, tipo, poxa, ia ficar tão Desânimo, legal, né? sim, ia ficar tão legal na minha voz, ia fazer uma coisa ali tão legal, a pessoa ia gostar de assistir, ia ficar incrível. Mas, assim, eu tenho certeza que quem ficou com o teste, com um papel, fez muito bem. E fez, assim, incrível. A pessoa ficou muito feliz. Mas o que dá ânimo é que, ao mesmo tempo em que a gente perde, a gente acaba ganhando também. A gente ganha papéis. Então, essas coisas acabam sendo compensadas posteriormente. Então, acaba sendo muito gratificante. Qual foi o papel mais divertido de dublar até agora na sua carreira? Os mais divertidos, olha, eu acho que foram todos os que eu fiz pra Anne Stories. Anne Stories é uma youtuber, né? Daqui de Brasília, inclusive. Um abraço, Ana. Um beijo. Você é muito querida. Ana É, Stories, que está convidada para vir aqui no dia que ela quiser, é tiver isso. agenda, pode vir. Eu dublo pro canal dela já faz vai fazer 5 anos agora, né? Ela faz vídeos de gacha. A criançada adora. E comecei com ela quando ela tinha uns 200 mil inscritos, alguma coisa assim. Hoje ela tá com quase 3 milhões. E o que eu mais me divirto fazendo na dublagem é dublando pro canal dela, porque assim, sempre, toda vez são personagens muito diferentes, então sempre é uma coisa mais infantil, mais caricata, e ela me dá total liberdade pra brincar com os personagens. E ela faz histórias às vezes com personagens que já existem, tipo, sei lá, o Sasuke do Naruto, o Fortão das Meninas Superpoderosas. Esses são os personagens que eu dublo fixamente no canal dela, né? Sempre sou eu que faço. O Draco do Harry Potter, sou eu que faço no canal dela também, essas historinhas lá. Então, assim, eu posso brincar com isso das melhores formas. Então, eu faço muito, assim, tenho total liberdade. Ela deixa, assim, a gente brincar bastante, os outros dubladores também. Então, eu me divirto bastante dublando pro canal da Ana, eu adoro. É muito bom. Tu é natural daqui de Brasília mesmo? Sou daqui de Brasília. Já teve que fazer dublar algum personagem, sei lá, de outro estado, por exemplo, do sul, do nordeste, de alguma coisa assim que tinha um sotaque mais arrastado, alguma coisa assim, ou sempre foi todos normais? Já aconteceu, assim, no caso foi voz original mesmo, como é daqui do Brasil, né? Inclusive eu tenho uma dificuldade extrema pra fazer sotaque. Quando eu rolo algum teste, assim, alguma coisa que tem sotaque, eu já me desespero, porque eu sei que vai ser bem difícil, mas já rolou, assim, testes, assim, pra, acho que um desenho uma vez, original, e tinha que fazer um sotaque nordestino. E eu tentava, assim, focar no sotaque, mas eu saía do personagem. E, assim, você tem que alinhar os dois, é extremamente difícil. Então, já rolou, já perdi muito teste por causa de sotaque. Muito teste mesmo. Personagem com sotaque francês, eu ia fazer e me embolava todinho. Trocava do francês pro asiático, pro russo. E, tipo assim, eu não sabia pra onde eu ia, eu só me perdia. E quando eu fui ver, eu já, ó, não deu certo, vai pra casa e acabou. Eu falei, eu tentei. Tentei, mas foi o que deu. Você tem algum projeto pessoal relacionado à dublagem, um projeto seu mesmo?
Eu tive um tempo atrás, uns anos atrás, um canal no YouTube que eu fazia redublagens, né? Só meu mesmo pra brincar, completamente de zoeira. Aí eu pegava cenas de filmes, séries e, sei lá, uma cena que tinha 4, 5 personagens. E eu gravava todos eles. Eu fazia uma voz pra cada. Às vezes tinha mulher no meio, criança, idoso, eu fazia voz pra todo mundo. Aí o nome do canal era El Dublador, o Dublador, em espanhol, um dublador só, pra todas as vozes. E eu pegava cenas aleatórias, assim, Harry Potter, Breaking Bad, Sim. e saía gravando. Tipo assim, fazia as vozes mais zoadas do mundo. Sim. Aí eu tive esse projeto, pegou muita visualização. Teve uma vez que eu peguei uns memes pra dublar, memes gringos, né, famosos. E eu dublei esses memes. Aí eu postei e pegou, tipo, muitas visualizações. Eu peguei um... Já viu aquele meme do cara que dava tapa na cara das pessoas? Saía esbofetando todo mundo? Um meme bem antigo. Que ele tava num churrasco, ele saía dando um tapa na cara de todo mundo. Eu não me lembro. Tu lembra, Catarina? Aí eu peguei esse vídeo e dublei. Aí tinha 500 pessoas no vídeo. Eu dublei todo mundo, fazendo assim, uma coisa horrorosa. Meu Deus. E eu postei, pegou um monte de visualização. Aí o pessoal começou a fazer cópia dele, repostar, deu muito like. E eu só falei, meu Deus, gente, é só brincadeira. E o pessoal começava a comentar que a dublagem era horrível. Eu falei, gente, é só... É completamente zoeira. Tu falou que tu é ator, né? Sim. Tu já pensou em fazer, sei lá, aquelas... porque assim, eu particularmente, eu sou muito viciado em TikTok, então... Sim. O tempo livre que eu tenho, eu tô olhando TikTok. Não sei se tu gosta de TikTok, mas eu sou muito viciado em TikTok. Tu já pensou em fazer aquelas novelinhas do TikTok, essas coisas assim? Tem até um cara que eu acompanho, que eu adoro ele, que é o Real Augusto. Ele faz umas novelinhas no TikTok e ele mesmo faz todos os personagens Aham. da própria novelinha dele. Sim. E eu acho tão bacana. Tu nunca pensou em fazer isso, tudo mais? Criar uma novelinha no TikTok, fazer teus personagens e tudo Aham. mais? Eu já pensei em fazer esses conteúdos, assim, mais movimentados pra dublagem, assim, mas pra atuação nem tanto. É uma coisa completamente absurda que você vai ouvir agora. Eu sou ator, só que eu não gosto tanto de aparecer. Na verdade, é uma das coisas que eu gosto na dublagem, que a gente tá lá dentro, assim, escondido. Tipo aqui agora, a gente tá na salinha lá, só a gente, eu gravo o que eu tenho que gravar e vou embora. As pessoas só vão assistir e ouvir a minha voz daqui muitos meses. Então, assim, eu gosto da dublagem por causa disso. Então, assim, eu já fiz teatro e tudo mais, só que eu nunca fui de aparecer tanto. Então, eu também nunca fui tanto de redes sociais. Eu vim ter Instagram agora, em 2020. Eu vim criar Instagram pela primeira vez. Eu não tenho TikTok, então Tu ainda é uso... tipo um low profile. Sou meio low profile. Eu ainda tenho Facebook, então eu acho que eu sou meio dinossauro. Sou meio dinossauro da internet. Não, mas eu também tenho Facebook, eu gosto de Facebook. Ah, Facebook é muito bom. Os Eu também memes e gosto. tudo mais, eu É. adoro Facebook. Eric, qual conselho você daria pra galera que quer ingressar nesse meio de dublagem e tudo mais? O que você teria pra falar pra essas pessoas, assim, que tipo assim, poxa, eu gosto disso, mas eu não sei por onde começar. Qual conselho você daria pra essas pessoas? O conselho que eu vou dar é o conselho que acho que a maioria dos dubladores também que recebe essa pergunta dão, que é você se profissionalizar. É a parte mais importante para você ser um dublador profissional. É você ter o registro de ator, você ser um ator de fato. Mas assim, não é só lá pra ir pegar o registro, não. É pra você entrar de cabeça mesmo, aprender as técnicas, porque você vai precisar. Então, você entrar de cabeça, absorver tudo ali, o que tiver à sua disposição, das pessoas que você vai conhecer, porque tem muito disso, de você conhecer as pessoas e aprender as coisas. Então, você ter tudo isso à sua disposição para que você possa usar quando for necessário. E vai ser necessário, porque a gente é colocado à prova o tempo inteiro, todo dia. Então, você tem que estar pronto para esse mercado. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou, é você se profissionalizar de fato, fazer as coisas bem feitas. E o segundo conselho que eu dou é você ter paixão pelo que você faz. Porque é muito satisfatório e sim, é tão legal quanto parece, né? Principalmente quando você já é fã. E tem muita história de pessoas que eram fãs de dublagem e se tornaram dubladores. Essas pessoas eu tenho certeza que elas são muito gratas por tudo isso, todo esse processo. Então acaba que tudo isso fica muito mais fácil depois quando você gosta do que você tá fazendo. É isso. Bacana. O Eric também, pra quem não sabe, ele é jogador de vôlei, ele joga num time profissional, que é o Lunários, aqui da Santa Maria DF. E a gente já tá com 1 hora já, mas a gente vai ultrapassar um pouquinho aqui, mas vai dar certo.
Como que o vôlei surgiu na sua vida? Você gosta, você joga por esporte, você joga por qual motivo, assim? O que que te motivou a jogar vôlei? É, o vôlei é muito especial na minha vida, muito especial mesmo. Eu comecei a jogar vôlei com, acho que 12 anos de idade, bem novo mesmo. Não no nível que eu jogo hoje, né? Eu comecei brincando mesmo, só não sabia nem fazer uma manchete nem nada. Você joga no Lunares atualmente, né? Não, eu não tô mais no Lunares atualmente, Saiu? saí. E eu comecei assim bem novo, né? Nesse esporte. E o que acontece? O vôlei foi uma alternativa muito boa pra mim, porque eu tava cansado de jogar futebol. Jogava futebol, muito futebol, adorava, gostava também. Só que uma coisa que me distanciou do futebol foi a violência do esporte. Futebol é um esporte muito violento. Eu também luto, né? Eu sou atleta de taekwondo. E assim, eu me machucava mais no futebol do que lutando. Então, assim, não dava. Valeu a pena. Isso dava briga, já tem histórias já de correr de tiroteio no meio de campo de futebol. Então, assim, um dia eu falei assim, olha, não quero mais. Então, o que me interessou no vôlei na época foi que era cada um ali no seu espaço, no seu campo, divididos pela rede. O máximo que você pode sofrer ali é tomar uma bolada, torcer um tornozelo, e de vez em nunca acontece. Você tomar as precauções, né? Ainda tem como se precaver. E foi isso. No vôlei eu encontrei bons amigos que eu levo até hoje, né? Tenho histórias muito boas nesse esporte. E de vez em quando eu ainda me paro pra jogar, dou uma pausa na rotina pra ir jogar, encontrar a galera. É sempre muito bom jogar. E atualmente você joga em qual time? Eu não jogo em nenhum time Tá por sem enquanto. time. Isso. Tá procurando ou vai ficar de boa por enquanto? Eu tô pensando em parar de competir. Mas por que, cara? Tu joga tão bem. É porque, assim, essa rotina de competição é muito cansativa. Você já competiu? Não, porque eu não Não? sei jogar. É muito cansativo. Tipo assim, você treinar toda semana, e aí se preparar pra um campeonato, chegar lá, jogar, tem todo o deslocamento pra você ir pros lugares. Então, assim, Sim. isso cansa um pouco. E eu competi, acho que 4 anos, assim, sem parar mesmo. Só no final de ano, assim, que tem esse recesso. Então, eu nunca tive essa pausa. Então, agora que eu saí, né, desse time que eu tava me sentindo meio esgotado com tudo isso. Eu tenho sensibilidade bastante a barulhos também, então quando a gente vai pra esse campeonato sempre muito barulhento, torcida e tudo mais, e eu me dá uma, sabe assim? Então eu penso só em dar uma pausa por enquanto, não sei se eu vou parar definitivamente, mas eu penso em dar uma pausa e ficar mais só jogando quando me der vontade, ocasionalmente mesmo, de forma ocasional. Então, por enquanto, em relação ao vôlei, você vai preferir dar uma pausa, ficar jogando só umas peladinhas Isso, ali, eu acho que a princípio sim, é o que eu tô procurando agora. E fora a questão da dublagem, do vôlei e tal, tem algum outro serviço paralelo que você faz? Você trabalha de alguma outra coisa ou essas são seus trabalhos mesmo? O meu principal mesmo atualmente hoje é a dublagem e a atuação, né? Eu tenho a questão acadêmica também, né? Porque Você faz faculdade? faço faculdade. Eu tive uma graduação interrompida em letras lá na UNB, Universidade de Brasília, que Você eu não cursa o que quis. agora? Eu curso atualmente tecnologia. Eu cursava letras e preferi não continuar, né, com a minha graduação na universidade. E aí acabei voltando, dando uma pausa na vida acadêmica. E hoje eu tô priorizando a parte tecnológica, né? E acaba que durante os estudos a dublagem é minha profissão atualmente. Então, atualmente você trabalha só com a dublagem. Isso. E você como você falou, você recebe por obra. Isso. Por hora, no caso. Por hora. por hora. Por hora dublada. Qual que é a frequência de convites pra você dublar? Tipo assim, toda semana tem, todo mês tem, todo dia tem? Como que funciona? Depende muito da demanda que tem, né? Se o estúdio estiver recebendo bastante coisa, né? Os estúdios estiverem recebendo bastante coisa pra ser dublada e tiver personagens que parecem que vão dar certo comigo, né? Personagens com meu perfil vocal, minha interpretação, eles me chamam. Então, assim, pode rolar de eu ir dublar todos os dias da semana, de segunda a sexta, sábado também, se precisar. Sim. E na outra semana pode ser que eu vá só 2, 3 vezes, pode ser que eu não vá. E o valor, quem estipula é você ou é eles que te falam, olha, eu tenho essa dublagem aqui pra você, posso te pagar tanto por isso, e é isso?
Existe um piso. Existe um Existe piso. um piso da categoria que é proposto pelo sindicato, né? Tipo assim, não podem pagar menos de valor X, entendeu? Então, tá, isso entendi. é estipulado. Entendi. Então é da hora. É. Eric, a gente tá com mais de 1 hora, né? 1 hora, né? A gente tá com 1 hora, que era o período que a gente tinha aqui no estúdio. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera ali, olhando pra câmera. Não precisa ser relacionado à dublagem, não precisa ser relacionado a nada disso. Só uma mensagem mesmo de motivação pra galera e tudo mais. Esse vídeo vai ser lançado agora no início de 2025, então deixa uma mensagem pro pessoal ali, uma mensagem de encorajamento pra galera passar o 2025 aí. A gente sabe que a gente tem vivido anos que, na verdade, são surpresas, né? Até há 3 anos atrás, ninguém nunca imaginava que nós viveríamos uma pandemia onde o mundo pararia e todo mundo seria obrigado a ficar dentro de casa, muita gente morreria, muita gente... Então, tipo assim, deixe uma mensagem para essas pessoas, porque também ninguém nunca sabe o dia de amanhã e tal. Às vezes uma pessoa tá ali triste em casa e vai ver uma mensagem sua e vai ficar mal feliz. Pode olhar ali pra câmera e deixar uma mensagem bem motivacional. Bom, vamos lá. Pra quem gosta bastante disso, de tudo que eu falei aqui com o Foquito, né? Eu vou dizer pra prestigiar sempre a boa dublagem, que é você ter todo o respeito com aquele trabalho que foi entregue, que foi feito de coração, porque sempre, sempre, sempre é feito de coração. Todo mundo que trabalha com isso gosta muito de estar fazendo aquilo, ama estar fazendo aquilo. E pode ter certeza que o que você está assistindo foi feito com muito carinho. E, assim, a minha experiência mesmo, o que eu faço quando eu tô nesses momentos, assim, que nem o Foquito falou, é procurar exemplos do que você quer ver, do que você quer atrair pra sua vida em filmes. Eu adoro filmes, então, assim, quando eu me sinto desmotivado, eu procuro um filme que vai me motivar, às vezes um filme repetido. Eu faço isso, então, assim, pra mim funciona muito. Acho que os filmes trazem lições muito importantes para nossa vida. E se tiver bem dublado, for uma coisa marcante, melhor ainda. Então, pra galera que teve na pandemia, né? Todo mundo viu muito filme, muita série, maratonou série, viu muito desenho, anime. E essas produções têm esse papel na vida da gente, de marcar por essas épocas difíceis, né? E outra coisa, a dublagem brasileira está passando por um momento muito difícil atualmente, que foi dado com a chegada da inteligência artificial, né? E a gente tem feito, nós dubladores temos feito todo um trabalho, toda uma logística jurídica, toda uma correria para a gente não ficar para trás nesse quesito, para a gente não ver a nossa profissão acabar. A gente está correndo esse risco. Vieram dubladores aqui de Rio, São Paulo, aqui para Brasília um tempo atrás, agora em setembro, outubro. A gente esteve lá na Câmara fazendo um movimento para que a gente não acabe com a dublagem. Existe aí um projeto tramitando na Câmara para que a dublagem seja reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil, porque é todo um trabalho de cultura, tudo extremamente bem feito, né? Tem uma história, não começou de hoje, começou lá em 1930, né? Então, para vocês apoiarem essa causa, tem um Instagram lá, @dublagemviva, que a gente luta por isso diariamente, a gente busca, temos toda uma equipe para isso, e muita gente tá apoiando essas petições, essas coisas, então, assim, a gente precisa muito de você que aprecia, que gosta de ver filmes dublados, séries, desenhos, que tem uma história também com tudo isso, voz que marcou. Então a gente precisa muito da sua ajuda para que você também possa continuar vendo, né, esses conteúdos bem dublados, feitos por pessoas humanas, né, com sentimentos humanos, e não por inteligência artificial. É isso. Eu vou fazer um bate-bola, jogo rápido aqui contigo. Eu vou falar uma palavra e tu responde, tá? Tá. Tipo blogueirinha. Bem vibes. Uma cor. Preto. Adoro preto, sempre de preto. Um filme. Rei Leão. Um desenho. Um desenho, Avatar. Uma comida. Estrogonofe. Adoro estrogonofe. Sério? Eu também gosto. Muito bom, melhor coisa. Eu gosto daquela ali, ó. Eric por... como é que é o sobrenome? Que de novo? Lopes. Eric por Lopes. O que eu respondo? Eu não sei.
Eric por Lopes, o quê? Qual é a intenção da pergunta? Você por você mesmo. Ah, tipo, um cara autêntico, um cara assim e tal, não sei o quê. Eu sou uma pessoa leal. Eric Lopes por É sua lealdade. maior qualidade? Sim, eu sou uma pessoa extremamente leal. Qual que é o seu maior defeito? Você considera seu maior defeito? Meu maior defeito? Eu acho que eu sou difícil às vezes. Talvez ignorante, ou um pouco arrogante às vezes. Mas eu acho que eu só mais pareço do que sou de fato. Não, acho que só parece mesmo, porque antes eu achava que o Eric não ia com minha cara. Sério. Eu achava que o Eric não ia com minha cara. É tanto que quando a gente conversou no WhatsApp, que ele me chamou, eu pensei assim, meu Deus, já deve ser algum problema, já deve ser alguma confusão que tá rolando, e ele veio tirar satisfação, eu falei, não, Senhor, dá-me paciência. Não, eu fujo de confusão, que isso. Aí quando ele veio e conversou comigo, eu falei, nossa, que bacana, gostei demais. Então, acabou que tirou aquela meio que, aquele que a gente meio que tinha, talvez eu, né, tinha uma barreira com relação a ele, até porque envolvia outras pessoas também, então acabou que tinha uma barreira ali que eu achava que que na verdade era só minha, mas que ele tava tudo bem, então eu gostei muito. E é isso, eu achei que você foi excepcional. Eu acredito que a galera vai assistir, a galera vai entender um pouco mais sobre a dublagem, porque as pessoas assistem um filme, mas elas não sabem todo o processo que existe por trás daquele filme, principalmente se for um filme internacional. Isso. Que existe todo um processo. O filme vem, por exemplo, sei lá, dos Estados Unidos, chega aqui, ele precisa ser todo analisado por uma equipe, ser todo traduzido, ser todo... Então, tem toda uma logística que a galera só recebe um filme pronto e tá tudo bem, acabou, entendeu? A gente assiste lá na nossa casa, no conforto, a gente nem imagina o processo que é. E é uma trabalheira, assim, sim, absurda, descomunal. Sim. E, Eric, eu só queria te agradecer mesmo pela honra de ter vindo aqui, de nos prestigiar, aqui no nosso Pod Foquito. O nosso Pod Foquito é bem pequenininho, como eu te falei, a gente está iniciando agora, a gente não tem engajamento, a gente não tem seguidor, a gente não tem hype, mas inclusive toda a galera que está vindo, essa galera tá vindo realmente porque gosta, porque gostou do projeto, achou bacana o projeto. Então, tipo assim, eu fico muito feliz quando as pessoas vêm assim, porque a gente é bem pequena, a gente não tem verba, a gente não tem exatamente nada. A gente tá se virando como a gente pode. Então, te agradeço demais por ter vindo. E sinta-se sempre convidado quando quiser vir falar de qualquer outro assunto, sobre dublagem, quando surgir uma coisa nova sobre a dublagem aí que ninguém ainda não saiba, se quiser contar pra gente, certeza. Pode vir, fica à vontade. Vai ser muito bom. Tá bom? Eu que agradeço também a oportunidade, foi muito bom o bate-papo, foi incrível. Adoraria voltar também. É isso. Gente, e eu só queria agradecer cada um de vocês que estão presentes aqui com a gente. Eu queria deixar uma mensagem pra todo mundo, não tem nada a ver com dublagem, mas eu queria deixar uma mensagem pra toda a galera que estiver nos assistindo, que procura... fuja de ambientes que as pessoas querem te convencer a aceitar menos do que você merece, tá? Às vezes a gente fica em certos ambientes, às vezes a gente fica em certas situações que as pessoas querem sujeitar a gente a determinadas situações que a gente não precisa passar por aquela situação. Eu acredito que todo mundo, sem exceção, nasceu para ser e receber por inteiro. Não existe meio irmão, não existe meio amigo, não existe meia mãe, meio pai, meio tio, não existe. É mãe, é pai, é tio, é isso. Então, tipo assim, quando alguém quiser te dar metade, sai fora. Entendeu? Recebe por completo, recebe amor por completo, recebe afeto por completo, recebe carinho por completo. Não se sujeita a determinadas situações que você não precisa passar por aquela situação. Às vezes você fica numa bolha ali, às vezes com uma pessoa que está querendo te oferecer metade, te oferecer resto, te oferecer migalhas, e você tem uma outra pessoa aqui do lado que está querendo te oferecer todo o amor, todo o suporte, todo o carinho do mundo. E aí, às vezes, a gente se prende naquela bolha, sabe? Então, fuja desses ambientes, fuja desses cenários, receba por completo, e você vai ver que sua vida vai fluir, você vai ser feliz, e é isso aí, gente. E a gente tá aqui gravando agora em 2025, eu espero que vocês tenham um 2025 maravilhoso, um ano, assim, de muita prosperidade, de muita paz, muita saúde, muita alegria. E é isso, galera. Um grande beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Foi um prazer. Prazer. E é isso. Finalizamos, Gabriel.